Olá, pessoas bonitas, tudo bem? Essa é a segunda e espero também a terceira parte num vídeo só. Vamos ver, eu não prometo nada. Estou pensando em acabar com tudo, uma análise psicanalítica, dramatúrgica. E vamos rápido pro vídeo porque tem muita coisa pra falar. Então assim, agora as coisas vão começar a ficar um pouco estranhas. Não é fácil de acompanhar, mas tendo como base a primeira parte do vídeo, eu espero que a gente já consiga elaborar algumas coisas que acontecem de uma forma um pouco mais fácil. Então a parte 2 se chama Uma Janela para Suas Origens, porque a gente agora vai chegar nas origens do Jake, que é a família dele. Então eles chegam na fazenda. Antes deles conhecerem os pais, que demoram um tanto para chegar, eu acho que tem duas cenas chaves que eu quero mostrar para vocês, que já tem uma ideia um pouco perturbadora de que tem algo errado ali, e que a gente vai retornar a ela. But yeah, he finally managed to move one and discovered its entire underside was filled with maggots. Both pigs were being eaten alive. Tem essa cena, né, do porco, que já é perturbadora por si só. E tem a cena em que Jake parece muito perturbado com a ideia do porão, né? I hate the basement, if you really want to know. You have intense feelings about it. I watch enough scary movies to get the idea. Don't look down in the basement. Porão tem um significado no cinema hollywoodiano tradicional, né? É sempre o lugar onde algo tá escondido, algo de perturbador, com as quais a gente não quer se confrontar. Exactly. He's hiding in there. Finalmente ela conhece os pais do Jake e eles vão jantar. E eu realmente gostaria muito de ter espaço pra gente esmiuçar essa cena do jantar, porque ela tem muitas coisas, assim, mas eu não tenho esse espaço, esse tempo todo. Então só vamos dizer que o jantar, ele fica passando de extremamente estranho e desconfortável, pra Lucy parecer conseguir se divertir. O Kaufman consegue fazer tudo aquilo que deveria parecer normal, parecer que tem algo de errado, né? E, bom, só um detalhe, eles servem porco no jantar, né? E a gente acabou de ouvir a história de que os porcos foram abatidos porque eles estavam sendo comidos por larvas. O que a gente vai ver agora é muitos momentos em que a Lucy começa a questionar e algo é interrompido. Então, é como se estivesse acontecendo um jogo psíquico ali, né? Do tipo, o mecanismo psíquico volta a ficar de pé e ele vai se quebrando. E aí ele volta e ele vai se quebrando, né? Hey, who is this? You can't tell. No. It's me. No, it was me. Wasn't it me? Aí, assim, pronto. A temporalidade, que antes era minimamente linear, agora é um caos, né? Os pais envelhecem subitamente, de repente a mãe não consegue ouvir direito, eles falam como se acontecesse alguma coisa no passado, ou como se eles estivessem naquela casa há muito tempo. Só um adendo, né? Essa temporalidade que vai e volta no tempo, ela faz todo sentido dentro da lógica do filme, porque dentro da nossa psique a gente não vive o tempo linearmente, né? As coisas são todas achatadas, assim, o passado e o presente acontecem ao mesmo tempo. Então não é à toa que Lucy e Jake estejam experimentando a temporalidade dessa maneira. É a maneira como a gente experimenta a temporalidade dentro do nosso sistema psíquico.
Então, nesse momento, a Lucy agora ela é uma estudante de gerontologia. Os pais do Jake estão idosos, na verdade ele está cuidando da mãe, que está extremamente idosa. E, de novo, gerontologia é cuidado com os mais velhos. Então, ela está agora sendo o que ele precisa que ela seja. Eu gostaria de falar das profissões que ela chega a ter durante o filme, porque eu acho, e como isso se aplica às necessidades do Jake, porque eu acho que isso é interessante. Bom, ela chega a ser estudante de física quântica, né, que é um interesse que o Jake demonstra no começo do filme. Ela chega a ser poeta, como a gente já disse, que também é um interesse que o Jake demonstra, né, no começo do filme, e tem o próprio livro do poema que ela recita na casa dele. Ela chega a ser pintora, e a mãe do Jake chega a falar que o Jake costumava pintar e que ele se esforçava muito para ser bom nisso. Ela chega a ser garçonete em determinado momento, o que é coerente com o filme de comédia romântica que o zelador tá vendo, em que a protagonista é uma garçonete. E ela estuda gerontologia quando a mãe do Jake tá idosa e o Jake tá cuidando. E se a gente falou, né, que a criança é o pai do homem, isso quer dizer, né, que quem a gente foi quando criança dita muito quem a gente é quando a gente se torna adultos. A gente tem uma visão muito clara nessa cena em específico. Ele tá cuidando da mãe, que tá moribunda, muito mais velha. Que nem eu disse, a temporalidade é totalmente quebrada. Apesar da Lucy continuar insistindo como se fosse a primeira noite, já que ela fica falando preciso ir pra casa, preciso voltar pra cidade. E o Jake tá cuidando da mãe, e a mãe é extremamente condescendente com ele, né? Ela fica falando, Jake sempre foi um bom garoto, é uma pena, né? Porque ele não tem talento, ele não tem habilidades especiais. Freud diz, né? E eu prometo que é a última vez que eu vou citar Freud nesse trabalho, nesse vídeo. Aqui, como sempre no âmbito da libido, o indivíduo se revelou incapaz de renunciar à satisfação que uma vez foi desfrutada. Ele não quer se privar da perfeição narcísica de sua infância. E se não pode mantê-la, perturbado por admoestações durante seu desenvolvimento e tendo seu juízo despertado, procura readquiri-la na forma nova do ideal do eu. Então a Lucy, ela vai lá e ela, cumprindo o papel que lhe é colocado pelo Jake, cumprindo seu papel psíquico, ela vira para ele e fala, né, estou impressionado pelo cuidado com a sua mãe, é raro, costumam mandar os idosos para o asilo, é admirável que você seja o filho que você é. I should end this. Just end it. I just make a clean break. No lingering, no waiting for things to get better. You can only wait so long. I don't even know who I am in this whole thing anymore. Where I stop and Jake starts. Jake needs to see me as someone who sees him. He needs to be seen, and he needs to be seen with approval. Like that's my purpose in all this, in life, to approve of Jake, to keep him going. And he needs to see me as someone whose approval of him is validated because I'm approved of by others. Look at my girlfriend, look at what I won. She's smart, she's talented, she's sensitive, she can do this, she knows about that, she made this, she cares about that. De repente, a mãe do Jake aparece como muito jovem, uma mãe jovem, ela tá com um saco de roupa suja, e ela pede pra Lucy descer no porão pra colocar umas roupas na máquina. A Lucy vai descer pro porão e é retratado quase como um filme de terror, de fato, e eu vou mostrar o que ela encontra.
roupas do Jake zelador. A gente pode concluir de tudo isso até agora. O Jake nunca foi embora, né? O Jake ficou na casa dos pais. Ele cuidou dos pais até eles morrerem. E ele se tornou esse zelador. Então, ela encontra isso e ela encontra também quadros que, teoricamente, tinham sido feitos por ela com o nome do Jake, assinados pelo Jake. Nothing is more rare in any man, says Emerson, than an act of his own. And it's quite true. Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. That's an Oscar Wilde quote. Então essa citação do Oscar Wilde tem tudo a ver com o que está acontecendo nessa revelação que a Lucy está tendo a respeito dela mesma, né? Mas agora a gente finalmente vai de volta para a estrada, porque eles finalmente saem da casa para voltar. Será? Porque se você acha tem alguma chance deles voltarem para casa, para a cidade, eu te perdi aqui. Porque, apesar da insistência da Lucy, fica claro que não tem nenhum tipo de volta, porque ele nunca voltou. Então, é impossível que eles voltem, porque essa volta nunca aconteceu. Eu adoraria agora colocar um parênteses sobre um filme que é citado pela Lucy numa discussão com o Jake, que chama Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes, que é um filme sensacional, incrível. Então, se alguém tiver curiosidade de eu fazer esse parênteses em separado do vídeo e falar um pouco a respeito de como ele dialoga com a história, por favor me avisem. Então entramos finalmente na parte 3 e última parte, que é acabar com tudo. Enquanto a Lucy tá insistindo em voltar para casa e o Jake tá inventando desculpas para não voltar, eles chegam a parar numa banca de sorvete que claramente é de uma outra temporalidade. E ele decide que ele quer jogar o sorvete fora e ele para na escola onde o zelador trabalha e onde ele muito possivelmente estudou, né? Eles têm uma discussão no carro que eles acabam tendo uma certa reconciliação, né? E eles chegam a se beijar, que é uma coisa que não aconteceu durante o filme, assim, apesar de eles terem alguns momentos de carinho e tal. E aí eles são observados por alguém, que é o zelador. E o Jake entra na escola atrás dessa pessoa. Ele chega a chamar o zelador, né, de pervertido por estar olhando, né, ele mesmo. E depois tem esse momento de uma coreografia em que um dançarino representa o Jake, uma dançarina representa a Lucy, e eles são apaixonados, vão se casar, e aparece o zelador como vilão e mata o mocinho, né? Então, voltando um pouco, nossa, não é fácil falar desse filme. Kaufman não tá deixando fácil, nem pra você, nem pra mim. Quando a Lucy entra na escola procurando o Jake, ela encontra o zelador. It was so long ago, I barely remember. I can't remember what he looks like. Why would I? Nothing happened. E ela pergunta pro zelador a respeito se ele viu o Jake. E o zelador pede pra ela descrever o Jake. It's like asking me to describe a mosquito that bit me on an evening 40 years ago. Então agora a gente sabe quem é a Lucy, ou qualquer que seja o nome dessa mulher. Ela era uma fantasia dele, uma pessoa que ele conheceu, ele não chegou a conhecer, uma mulher que ele viu e que, para amenizar sua angústia, ele colocou como se ele tivesse ficado com ela, talvez ele tivesse tido uma vida melhor, né?
Então a gente corta depois da cena da dança para o zelador no carro, pelado, congelando, e nesse delírio, enquanto ele vai morrendo, ele vê esse porco em animação com quem ele se identifica, né? O porco que vai ser abatido por ter vermes comendo ele vivo. E, enfim, depois da cena do porco em animação, a gente tem ele no auditório do colégio, fazendo uma apresentação de Oklahoma. Ele canta a música do vilão de Oklahoma. O Kaufman realmente ele coloca várias referências de filmes e tal, que, enfim, ele não tá nem aí, eu acho, se você viu ou não, ou se você consegue saber de onde veio essa referência ou não. E ele é aplaudido por todas as pessoas que passaram pelo filme, inclusive pela Lucy mais velha, né, nesse devaneio final, antes de a gente ter a imagem do carro congelado. Eu acho que o Kaufman é bem generoso com o personagem nesse final, permitindo a ele um momento de reconhecimento antes do fim. Tem uma frase que permeia o filme, que é possivelmente dita pelo zelador, que é: eu estou assustado, me sinto meio louco, não estou lúcido. As suposições estavam certas. Eu consigo sentir meu medo crescer. Agora é o momento da resposta. Só uma pergunta a ser respondida. Então, qual é a pergunta a ser respondida, né? Quando acabar com tudo, qual que é a suposição que estavam certas, sabe? Eu acho que são perguntas levantadas que eu gostaria de deixar em aberto, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado a dar vontade de ver o filme, ou rever o filme, ou que tenha te dado novas perspectivas sobre o filme, e falar o que você acha. Eu acho que é um filme extremamente complexo e muito potente. Meu nome é Piera, eu sou psicanalista, eu estudei cinema, sou graduada em cinema, e eu tento interpretar um junto com o outro, e espero que vocês tenham gostado, e, bom, até a próxima!